Olá, meu nome é Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Eu regravei esse vídeo de retrospectiva porque depois de ter subido o vídeo para o YouTube, algumas pessoas vieram me falar que o áudio estava muito baixo, mesmo deixando o volume no máximo ainda continuava baixo. Então eu resolvi tirar o vídeo do ar, aquele que eu tinha postado, e fazer um vídeo novo. Então se você já viu o vídeo, fique pra ver esse, porque talvez eu fale alguma coisa a mais. Mas se você não viu, fique tranquilo que você não perdeu nada, já que eu vou repetir o balanço que eu fiz de leituras de 2019 nesse vídeo. E antes de eu fazer a lista dos melhores livros que eu li, ou dos piores, eu vou fazer eu fiz um levantamento de muitas informações que eu achei interessante para compartilhar com vocês em relação às leituras de 2019. Várias dessas informações o próprio Scooby me forneceu, outras eu acabei complementando, pensando no que seria interessante comentar com vocês. Então vamos lá. Em 2019 eu li 57 livros. Bom, na minha lista do Scooby aparece 59, mas eu acredito que esses dois livros que constem a mais deve ter sido algum livro que eu marquei como lido, porque eu lembrei de já ter lido algum dia na vida e o Scooby acabou computando como lido em 2019, mas na verdade eu li 57. Em relação ao número de páginas, foram 14.440 páginas lidas. Autores diferentes foram 45 escritores diferentes, sendo que 9 desses 45 eram autores brasileiros. Agora um dado que eu fiquei um pouco decepcionada, eu fiz um balanço de quantos autores homens e quantas mulheres eu li, e eu li 43 homens e apenas 14 mulheres. Esse é um dado que me deixou um pouco decepcionada, eu achei que tivesse lido um pouco mais mulheres, é uma coisa que eu vou me atentar mais em 2020. O mês que eu li mais livros foi o mês de agosto, foram 9 livros lidos, e o que eu li menos foi setembro, com apenas um livro lido. Eu tive vários períodos esse ano de ressaca literária, muita coisa aconteceu na minha vida e eu acabei fazendo outras atividades, não só me dediquei à leitura, mas me dediquei bastante à escrita, então isso acabou ocupando parte do meu tempo. Apesar de tudo, 57 livros lidos era a minha meta, né? O meu objetivo todo ano que eu estabeleço é ler 50 livros. Se eu ler mais, ótimo, mas 50 é um número que eu sei que eu consigo ler sem fazer sacrifícios. Então, se eu li 57, ótimo, já tô feliz. Li menos do que em 2018, pra mim é um número excelente. Então, tanto que em 2020 eu estabeleci a mesma meta, 50 livros. Então, se eu ler mais, maravilha, se não, tudo bem também, nada vai acontecer. A melhor descoberta, dentre os autores novos que eu li em 2019, eu não consegui definir por um apenas. Teve 3 autores que são famosos, são muito conhecidos, mas que eu só tive contato pela primeira vez em 2019, e os 3 para mim ficaram na mesma posição, não consegui estabelecer o melhor. São eles o Hermann Hesse, o Mia Couto e Gabo. Do Hermann Hesse eu li Demian e o Lobo da Estepe. Do Mia Couto eu li O Tradutor de Chuvas, um livro de poesias que eu amei. E do Gabo eu li O Amor nos Tempos do Cólera, que era um mês que nós decidimos no grupo de leitura ler um livro do Gabo, cada um iria ler o que tivesse vontade, e eu li esse livro e me apaixonei. A escrita do Gabo é fenomenal também, então não consegui estabelecer o melhor, mas eu coloquei esses 3 como as melhores descobertas pra mim, que ainda não tinha tido contato com nenhum deles. O maior livro que eu li foi Paraíso Perdido, do John Milton, com 896 páginas. Porém, eu não li todas as páginas, né? Porque a edição que eu li, essa é da editora 34, e é uma edição bilíngue. Então, uma página em inglês, outra em português. Então, eu li só em português, porque eu achei que é um livro já de difícil compreensão para você ler em inglês, enfim, um inglês mais clássico, e eu acabei lendo em português mesmo. Mas é o maior livro que eu li. E o menor é A Última Canção de Bilbo, com 32 páginas. Só que esse livro é cheio de ilustrações, então se eu fosse tirar as ilustrações, o livro teria no máximo 3 páginas, de tão curtinho que é. Mas foi bem gostosinho de ler. Para quem assistiu O Senhor dos Anéis, esse é o livro que o Bilbo aparece escrevendo quando ele vai lá pro Vale dos Elfos, né? Que ele deixa o Frodo e vai fazer a última jornada dele.
E é esse livro que ele está escrevendo. E é bem fofinho, bem bonitinho, a gente lê super rápido. Bom, o autor que eu mais li em 2019 foi Stephen King. Eu sequer imaginei esse dado, nunca que eu tinha pensado nisso. Mas eu acabei lendo Joyland, ouvi o audiobook de Carrie a Estranha, e o terceiro foi sobre a escrita, que é um livro que eu adorei dele, que não é de não ficção, mas enfim, é do Stephen King, então foi o autor que eu mais li. Tiveram outros autores que se repetiram também, com 3 livros, mas na verdade eram HQs, então eu não achei que fazia sentido, né? Foram as HQs do The Walking Dead, eu li 3 também em 2019, mas o livro eu achei que se encaixava melhor aqui, não HQ. Bom, o livro mais bonito da minha estante é O Amor nos Tempos do Cólera. Ele tá até aqui do meu lado, deixa eu pegar pra mostrar pra vocês. Eu sei que muita gente não gosta dessa edição, que é a que tem a rosa na capa. Sei que muita gente acha brega, não gosta, acha feia, sem graça, enfim, mas é a minha edição mais bonita que eu acho que eu li em 2019. Ela concorreria facilmente com o Vermelho e Negro também, do Stendhal. Deixa eu ver se ele tá aqui. Não, o Vermelho e Negro não tá aqui. A edição da Martine Claret também é muito bonita. Só que como eu gostei mais do Amor nos Tempos do Cólera, essa ficou como minha favorita. A mais feia, na verdade, eu até tentei pensar em algum livro que eu tenha lido em alguma edição muito feia, mas eu sinceramente não achei. Esse foi um ano que eu não estive tão crítica. E a última informação que eu levantei diz respeito à nacionalidade dos autores que eu li. Como eu falei no começo, foram 45 autores diferentes que eu li, sendo eles de 17 nacionalidades diferentes. Em primeiro lugar ficou Estados Unidos com 16 livros. Outro fato que me deixou chocada, porque eu costumo repetir pra mim que eu não gosto de literatura americana. Eu acho que eu vou precisar rever esse conceito, porque 16 livros, no primeiro lugar, acho que eu gosto de literatura americana, não queria assumir ou simplesmente não estava prestando atenção. Mas pegou o primeiro lugar e eu fui ver o balanço de 2018, deu a mesma coisa. Em primeiro lugar também estava os Estados Unidos, então vou começar a observar mais esse ano de 2020. Em segundo lugar ficou o Brasil com 9, em terceiro lugar ficou a Inglaterra com 7, em quarto lugar houve um empate de Itália e França, que eu li 4 livros de cada país. Da Rússia teve 3 autores que eu li. Só uma observação. Teve autores aqui de outras nacionalidades, mas que publicaram o livro em inglês e por isso eu coloquei como literatura americana, tá? Só essa observação. Por exemplo, o Nabokov, eu li Lolita. Lolita foi um livro que ele publicou primeiro em inglês. Então eu contei como a literatura americana, mas russos mesmo foram 3. Alemanha tiveram 2 autores, Polônia 2, Índia 2. E esses últimos que eu vou falar agora, todos eu li apenas um livro, que é Japão, Noruega, Portugal, Colômbia, Argentina, Moçambique, Israel e Peru. 17 nacionalidades diferentes, eu fiquei bem feliz, assim. Eu acho que eu não tinha nunca feito um balanço tão completo quanto esse que eu fiz agora. Eu cheguei a comparar com 2018, eu acabei fazendo de 2018 para comparar, mas como já passou, não faz sentido eu falar. Agora eu vou mostrar, né, os livros, os melhores de 2019. Como eu estava dizendo agora há pouco, não houve nenhuma leitura, assim, que mudou minha vida. Houveram leituras, assim, que acabaram ressignificando algumas coisas que eu acreditava, que eu pensava, mas não houve aquela leitura que me arrebatou, sabe? Que eu senti vontade de sair indicando para todo mundo. Com exceção do primeiro lugar dessa lista que eu vou falar daqui a pouco. Mas também não houveram livros ruins, realmente ruins. Eu tive livros assim, mais ou menos, que eu não gostei muito, ou que não tiveram muito a ver comigo, mas leitura ruim mesmo, não teve nenhum. Em quinto lugar, eu vou deixar fotinho aqui porque eu não tenho livro, esse livro eu peguei na biblioteca emprestado, sobre a escrita do Stephen King, um dos escritores, o escritor que eu mais li em 2019, tem aqui nessa listagem um livro que eu gostei muito de ter lido. Esse é um livro que o Stephen King fala um pouco sobre a rotina dele de escrita, como foi o começo da carreira dele como escritor, enfim, dá várias dicas como escritor e professor também, já que ele
dar alguns cursos, ou pelo menos na época do livro ele dava alguns cursos de escrita criativa e tudo mais. Então eu peguei várias dicas interessantes aí, então achei que ele merecia estar nesse top 10. Em nono lugar ficou Manual Prático de Bons Modos em Livrarias, que é um livro que eu li logo no comecinho do ano. Esse livrinho pequititico, da Lilian Doria, publicado pela editora Selman. Não conhecia. Na verdade, esse livro eu achei no Troca Livros, lugar que eu troco livro aqui na minha cidade. E eu fiquei curiosa, fui dar uma olhadinha assim lá mesmo e vi que tinha coisas muito engraçadas e acabei pegando ele e não me arrependi. Aqui a autora, ela conta um pouquinho pra gente de alguns acontecimentos que houveram durante o período que ela trabalhou numa livraria, ou mais de uma livraria, enfim. Esses detalhes eu não me atentei. Mas ela conta como alguns clientes procuravam livros ou abordava ela como livreira para encontrar um livro, um autor, enfim. A maioria confundia um autor com o outro, ou um título de um livro com outro, e eram situações muito engraçadas. E acabava saindo umas pérolas aqui, como, por exemplo, estava eu lindamente gravando o vídeo aqui para vocês, de repente minha câmera desligou e eu não percebi. E fiquei mais 10 minutos falando aqui pro nada, né? Mas vamos lá, voltando. Então, se vocês verem a imagem um pouquinho diferente aqui, foi porque eu quase quebrei minha câmera, mas tá tudo bem agora. Eu tava falando, antes de cortar o vídeo, eu tava falando do Manual Prático de Bons Modos em Livrarias, que pegou nona posição nessa minha lista de favoritos do ano. Então, aqui tem desde relatos de pessoas que entram na livraria perguntando pro livreiro se na livraria que eles estão vende livros, né, porque isso é básico. Até pessoas que entram lá e confundem os nomes dos livros e acabam pedindo para ler, perguntando de um autor, falando um livro completamente diferente, ou misturando o nome de autores. Eu li um aqui que o freguês perguntou pro livreiro, para ela, né, se tinha o livro do John Casmurros. Misturou os nomes, enfim. Tem aquela que perguntou, essa eu não vou esquecer nunca. Ela entrou na livraria pedindo o livro da Anne Frank, Drogada e Prostituída. Então você imagina, o livreiro tem que se segurar para não rir, não se debulhar em lágrimas de tão engraçado. São essas circunstâncias, né? Ele tem que ser educado, né? Mesmo com as coisas bizarras dessa que acontecem. Bom, oitavo lugar, pegou um livro que eu li logo no começo do ano, aliás, lemos no nosso grupo de leitura, que foi As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Lemos esse livro no começo do ano, foi uma leitura que algumas pessoas não gostaram, eu até entendo, mas eu amei, sério, eu amei, assim, ele entrou como favoritos, porém, ele até poderia estar numa posição melhor nessa listagem se eu tivesse gostado de todas as crônicas, mas houve algumas aqui que eu não gostei muito, então eu acabei descendo um pouquinho algumas posições dele. Esse livro, né? Por exemplo, O Sobrinho do Mago, eu achei até interessante, que é a crônica que abre o livro, para você entender a criação do mundo de Nárnia, como Nárnia surgiu. Mas teve, por exemplo, O Cavalo e Seu Menino, que eu não gostei, e A Cadeira de Prata, que eu também não gostei. Então, 3 crônicas aí que me deixaram meio empapuçada de ler aquilo, principalmente A Cadeira de Prata, que eu achei bem longa e... enfim, não gostei. Acabei gostando mais das que tiveram filme e da última, que é a batalha final, né? Então foram O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, Príncipe Caspian e Viagem do Peregrino da Alvorada, e a última, que se chama A Última Batalha, que é a que encerra, né? Dá um fechamento aí pro mundo de Nárnia com os personagens que a gente acompanhou durante as crônicas. O final, assim, você fica de queixo caído. Se você não conhece o final de Nárnia, você tem que ler. Você precisa ler. O desfecho que ele dá é muito surpreendente. Eu sequer imaginei que ele fosse por esse caminho. Então, com certeza, tinha que estar no top 10, pelo menos. Bom, o 8º lugar, o 7º lugar vai ficar com uma distopia que eu li, acho que mais ou menos no meio do ano, que faz parte de uma trilogia, que é Silo, do Hugh Howey. Esse livro eu tinha comprado em 2017 na Bienal do Rio, mas ele já estava na minha lista de leituras assim que eu queria há um tempo.
E depois de ouvir alguns inscritos comentarem que o livro era bom, que eu deveria dar uma chance, né, ler, passar ele na frente, aí ler que eu ia gostar, já que eu gosto tanto de distopia, eu comecei a lê-lo e gostei muito da leitura. Eu achei uma distopia mais madura, já que ela não fala tanto de jovens, adolescentes, então eu achei uma distopia que se encaixa mais com a minha fase. Então eu gostei muito, ela é muito bem trabalhada. Demorei 1 mês, 2, já comecei a ler o segundo livro, que é a Ordem, concluí ele em 2019 e agora em 2020, no comecinho, já comecei a ler o último da trilogia, que é Legado, e acho que estou em 30, 40% mais ou menos. Estou gostando bastante, quero ver como essa história vai se encerrar. Se eu gostar da leitura num todo, dos 3 livros, se eu achar que vale a pena, eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês, pra indicar ele como leitura. 6º lugar ficou Morreste-me, do José Luiz Peixoto. Esse livro eu li emprestado da Aline, eu não tenho ele aqui, né? Mas eu vou deixar a capinha aqui. Foi um livro sensacional. Foi um livro muito difícil de ler, porque ele fala de uma forma muito dolorida e profunda, emotiva, com quem já perdeu uma pessoa muito querida, muito próxima, como o autor fala no livro do pai. Eu já perdi meu pai também, e enfim, e mesmo quem não perdeu o pai, consegue sentir a dor do autor, como é difícil de lidar com isso, os questionamentos que ele faz, os arrependimentos, enfim, todas as fases do luto que ele vive de uma forma bem dolorida. A gente consegue compreender e sentir junto, independente de você ter perdido alguém ou não. Só ter um pouco de sensibilidade que você vai junto com ele e mergulha aí nessa escuridão que é o luto. Mas é um livro que tinha que estar nessa lista. Em 5º lugar ficou um livro de autor nacional, Arnaldo Jabor, o livro Eu Sei Que Vou Te Amar. Essa é uma novela do Arnaldo Jabor. Eu tinha lido até então, acho que só crônicas dele. Adoro, adoro. É um dos meus cronistas favoritos, ele e Marta Medeiros arrebentam pra mim. Eu achei ela sensível, delicada e ao mesmo tempo crua, como eu gosto. Ele consegue expressar os sentimentos mais profundos, como poucos autores conseguem, e eu me identifico muito com esse tipo de escrita. 4º lugar ficou O Tradutor de Chuvas, do Mia Couto. A capinha vai aparecer aqui, eu li no Kindle. Sensacional, é um livro de poesias do autor. Eu estava tentando inserir algumas poesias aí, então estava tomando muito cuidado com os livros que eu estava escolhendo para ler de poesia, para não ficar sobrecarregada ou para não ficar traumatizada, e esse livro foi sensacional. Eu conheci uma poesia de qualidade e entendi que existem diversos tipos de poesia. Passei a partir desse livro a dar chance para outros autores clássicos ou mais contemporâneos de poesia também. Inclusive vai aparecer um outro livro de poesia aqui, ainda nesse top 10. Enfim, quero ler mais coisas do Mia Couto, livros, romance, conto, novela, enfim, para conhecer mais a escrita dele nesse outro tipo de narrativa, né? 3º lugar, falei de poesia agora, ele já voltou aqui. A Princesa Salva a Si Mesma, nesse livro, da Amanda Lovelace. Essa escritora americana, tá aqui mais uma escritora americana que eu gostei. Olha quantas marcações eu fiz nesse livro. Ficou, acho que bem nítido o quanto eu gostei. Gostei, me identifiquei e aprendi um pouco mais sobre poesia lendo esse livro. Como eu disse, acabei descobrindo um gênero diferente de poesia, que eu acabei batizando de poesia contemporânea. Não sei a terminologia correta para esse tipo de poesia. E esse livro, ele mexeu muito comigo, porque ele abriu meus horizontes para a poesia. É como se eu tivesse descoberto um novo mundo. Eu já estava descobrindo, né, coisas muito boas de poesia ao longo do ano, mas esse livro aqui foi um boom. E foi um divisor de águas, porque eu percebi que eu poderia escrever poesia. Eu vi que várias ideias que eu tinha na mente, coisas que eu queria colocar para o papel e eu não consegui na forma de crônica ou de conto, eu consegui na forma de poesia. Depois desse eu li A Bruxa Não Vai para a Fogueira, neste livro, que é o segundo dela publicado. Já não gostei tanto quanto gostei desse. E eu sei que tem um 3º agora também, da sereia, acho que fala alguma coisa de sereia, o título, não lembro. É a capa é roxa, mas esse ainda não li. Depois desse livro eu fui ler outras formas de usar a boca, outros jeitos de usar a boca, não lembro agora exatamente, da Rupi Kaur, uma escritora indiana, se eu não me engano. Gostei muito também, muito mesmo.
Já não gostei tanto do outro livro dela, O que o Sol faz com as Flores, alguma coisa assim. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui. Eu gostei do primeiro, da Amanda Lovelace, e o primeiro da Rupi Kaur. Mas, enfim, é o mesmo estilo de poesia e mexeu muito comigo. Eu fiquei muito feliz de ter descoberto esse gênero, porque foi surpreendente poder escrever algo assim. E espero que um dia eu consiga publicar esse livro, né? Mas, enfim. Segundo lugar ficou Demian, do Hermann Hesse. A capa vai aparecer aqui, já que eu emprestei o livro. Foi, assim, um livro revelador. Foi o primeiro que eu li do Hermann Hesse, depois acabei lendo O Lobo da Steppe, mas O Lobo da Steppe é um livro tão tumultuado, é um emaranhado de coisas que, no final, eu gostei, mas eu comecei achando o livro curioso, aí ele ficou um pouco interessante, aí ele começou a ficar meio maluco, aí as coisas começaram a não fazer sentido nenhum. No final eu gostei. Acho que eu vou ter que reler esse livro em algum outro momento da minha vida para poder entender melhor. Mas Demian foi, assim, sensacional. Foi um livro daqueles que mudou a minha visão como leitora. Eu cresci como leitora lendo ele. Entrou para os favoritos da vida, 5 estrelas. Eu sei que muita gente que leu não gostou. E muita gente que lê, que vai ler no futuro, também eu sei que não vai gostar. Porque é um livro que você tem que estar conectado com os sentimentos que o autor narra no livro pra gente. Então você tem que estar vivendo um momento assim que você está meio perdido na vida, que você está tentando se encontrar, que você está arriscando coisas diferentes, enfim. Você tem que estar na sintonia do livro, senão você não vai gostar, você vai achar que é pura doideira. Mas é um livro muito bom, gostei muito de Hermann Hesse. Agora estou muito, muito ansiosa para ler Siddhartha, mas eu nem tenho ele na estante aqui, então... Primeiro lugar, O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Voltou esse livro aqui, eu mostrei ele agora há pouco pela edição, que eu tinha gostado, né? Sensacional, esse livro aqui foi um amor delito, de verdade. Por que eu não li Gabo antes? Só isso que eu fiquei me perguntando. E apesar de ser um romance romântico, ele também tem drama na história, né, que é narrada aqui. Ao mesmo tempo, ele não perde o humor. Então a gente vê pintadas aqui de piadas, é meio satírico. As situações, muitas delas são narradas com muito bom humor. E eu fiquei muito, muito empolgada para ler outras coisas do Gabo. Só que como eu estava com uma lista aí bem bagunçada de leituras, eu acabei não conseguindo ler mais nada em 2019. E essa edição aqui vai ser um marco, né? Além de eu ter falado que de 2019 foi a que eu mais achei bonita, ela tem um detalhe, ela tá toda molhada molhada não, né, mas marcada de cappuccino. Eu tava lendo um dia na Starbucks e eu derrubei cappuccino em cima do livro. Só que as páginas são tão boas, a qualidade do material desse livro é tão bom, que apesar de ter manchado todo aqui, ele não passou sequer para a página de trás. A página de trás está limpinha. As bordinhas aqui, claro que pegou porque escorreu, né? O cappuccino, marcou também aqui o corte. Mas não passou para a página de trás. Pretendo ler outros livros do Gabo, mas não o Amor nos 100 Anos de Solidão. Os 100 Anos de Solidão ainda vou demorar um pouquinho para ler. Aí eu fiquei pensando se eu iria fazer um top 10 de piores. Ou um top 5, pelo menos. Só que eu tive leituras que eu considerei ruim, de fato. Foram leituras que não corresponderam muito às minhas expectativas, ou foram leituras que eu lia num momento que não estava bom para ler. Mas eu vou citar aqui 2 livros, pelo menos. 3, na verdade. 3 livros eu vou citar. Só para não ficar em branco. Terceiro lugar, se é assim que eu posso dizer, eu vou deixar como O Vermelho Negro, do Stendhal. Mas porque não correspondeu às minhas expectativas e porque eu achei a história um pouco enrolada. Apesar de ser um livro divertido, porque ele é um trapalhão, né? A gente odeia ele, ao mesmo tempo que a gente odeia, a gente tem dó. Aí você sente em determinadas situações uma certa simpatia, outras antipatia, enfim. Ele vai misturando tudo, os sentimentos que vai causando dentro da gente, mas é um livro que eu esperava mais. Então, se você gostou de O Vermelho Negro, não fique bravo comigo, tá? Porque
eu não gostei muito. Mas não significa que o livro é ruim, tá? Foi só a minha experiência de leitura que não foi muito boa. Em terceiro lugar, eu vou deixar um livro de crônicas que eu li. É, na verdade, um conjunto de crônicas selecionados chamado Boa Companhia. Eu vou deixar a fotinho do livro aqui. Eu não gostei da seleção de crônicas desse livro. Eu achei que tem tanta crônica boa. E eu achei que o organizador escolheu umas crônicas tão chatinhas que eu fiquei bem decepcionada. Mas por isso. Porque é um livro que eu fui lendo assim, empurrando, sabe? Porque eu não vi a hora de chegar ao fim. Já que eu não gostei de praticamente nenhuma crônica. De verdade, ele escolheu, eu achei que a escolha foi muito ruim. Essa é a minha opinião. Agora, em primeiro lugar, esse sim foi um livro muito ruim que eu li. Muito ruim, na minha opinião. Eu gosto desse autor, eu já li, sei lá, uns 4, 5 livros dele, pelo menos, mas esse livro não desceu. Tô falando de Richard Bach, esse livro Fora de Mim. Eu já troquei o livro, passei pra frente também, não quis ficar com ele, porque eu achei muito ruim. É um livro que, assim, não fala nada, não te leva pra lugar nenhum, você não entende nada e não tem propósito. Eu, na verdade, acabei me sentindo uma idiota por ter lido esse livro, porque não fez o menor sentido, nada pra mim, nada. Eu li outros livros dele, como eu falei, um deles é um favorito da vida, que é Fernão Capelo Gaivota, Longe é um Lugar que Não Existe. São livros ótimos dele, mas esse daí doeu, de verdade. Tanto é que eu peguei um ranço dele. Então eu vou dar um tempo, vou ficar um tempão sem ler Richard Bach novamente, porque não tá descendo agora. Então é isso, espero que esse vídeo tenha ficado melhor. Se vocês perceberam, eu tô usando um microfone agora. Diz aqui embaixo se houve leituras incríveis para você nesse ano, quais foram suas favoritas, quais foram as que mais te decepcionaram. Vamos conversar um pouquinho aqui. Me conta se vocês leram alguma coisa incrível, assim, que marcou a vida de vocês. Né? Dá essa dica aqui embaixo para mim, para os outros inscritos que leem os comentários e comentam também. Vamos compartilhar essas informações. E a gente se vê no próximo vídeo aqui na Biblioteca de Gaia.